a novela vai acontecer de novo, ou seja, ela tá olhando realmente, focada tanto na carreira, Sônia Abrão, que ela entende que ficar nessa picuinha, pelo menos é como eu enxerguei, ficar nessa picuinha de briga por dinheiro, e aí ela vai pra mídia por conta disso e não por conta do trabalho, então ela encara que isso é melhor ela dividir e fazer da maneira mais tranquila e correta possível pra acabar com essa polêmica toda, né? Ficar pagando aluguel pra ele, não, né? Não faz sentido. Eu acho que é demais pra cabeça, né? E aquilo que você falou, depois, né, pra lá, vai ele, vai a atual senhora, vai, que é uma menina de respeito, claro, a filha que ela já tem, né, ela tem uma outra filhinha, ela tem e o filhinho que vai nascer, enfim, Viviane da família, mas a Viviane bancando, não é justo, não, né? claro que não. Agora, mais uma vez, a gente só conhece a pessoa na separação, né? Não é quando você casa, né? Não. É quando você separa. É a comprovação de novo, né, quando Marcinha? você separa, que você vê Agora, se é que a gente não tem o processo em mãos, a gente não sabe, mas se ele ajudou realmente a ter esse imóvel, ele tem direito. Tanto é que a entrevista que a Sônia estava lendo aqui... aluguel, nem pensar. É verdade. A entrevista que você estava lendo aqui da UOL, que ela concedeu para a UOL, a nova esposa, ela diz que ele está pleiteando que é de direito no sentido da cobertura, que não tem essa história de pensão e tal, mas foi o que foi veiculado primeiramente. A gente sabe que tem, depois que se veicula algumas coisas na imprensa, a pessoa tenta modificar porque vê que pegou muito mal. Muito mal. Tanto é que ele desabilitou no Instagram os comentários pro perfil dele. Ele tirou elogiosos, com certeza elogiosos. Foi o massacre da Serra Elétrica. Mas tá certo, gente. Um monte de gente, escuta. É saudável essa reação, né? É como ela diz, ele trabalha, tem carteira assinada, contrato com o clube, a namorada. É verdade, fala isso pra ele também. Ele tem que saber, né? Agora não vamos negar que causa, a gente não vai entrar nesse detalhe porque é direito dele construir uma família, mas eu não vou negar pra vocês que quando eu vi a notícia que a namorada está grávida, claro que causa aquele primeiro impacto. Vai linkar, não tem jeito, jeito, comentários, tem comentários por aí com relação às fotos dela, né? Que em todas as fotos dela, a maioria pelo menos, ela tá atrás das pessoas, ela nunca aparece mostrando a barriguinha, porque supostamente ela estaria grávida, não de 2 meses, mas de 8, 7, enfim. Então tem essa especulação também. Porque o lado da Viviane garante que esse foi o motivo da separação. Então, enquanto o outro lado diz que não, né? Que a primeira coisa que ela se preocupa, né, a nova futura esposa do Radamés, ou esposa que seja, a primeira preocupação dela é negar que esse seja o motivo da separação aí, né? Mas o outro lado diz exatamente o contrário, né? As duas versões estão dadas, verdade, estão dadas. Aí vocês escolham um lado, não escolham o lado de ninguém, deixa que eles resolvam a vida, né? O Aaron falou certíssimo, ela tem o trabalho dela aí, se tiver que pagar, sei lá, sabe quanto, paga e se livra. O que é justo, né? Às vezes até o que não é tão justo assim, mas para se livrar da polêmica do preço, da liberdade, pela sua paz e vida que segue, sem mais essa história, né? Eles que sejam felizes de um lado e ela que continue aí a vida dela sempre brilhando do Carnaval outro, tá aí, né? Carnaval tá aí, sempre belíssima. rainha, novela ótima, né? Com certeza. Com certeza. Mas do Aguinaldo Silva a gente já sempre bota fé. Vai ser ótimo, ela vai ter um belo papel de destaque. Então, é por aí, viu? Agora, uma outra coisa que, sinceramente, eu não me conformo, ou as ameaças funcionaram, ou a briga com o filho teve um impacto muito grande sobre ela, mas eu não consigo entender a Branca Silva, a ex do Naldo, a mãe do filho dele, o Pablo, agora aconselhando o Moranguinho a perdoar o Naldo. Não, isso não tá dando pra entender também. O Naldo. Sônia Abrão, a sua indignação é a minha indignação. Nossa, gente, não, e assim, eu adorei a entrevista dela para a Luciana. Adorei, gostei, foi nossa, a Luciana foi brilhante. Bom, ela é muito boa entrevistadora, né? E ela admitiu lá que ela, enquanto o Naldo estava com a Moranguinho, já estava com ela, casado, eles andaram saindo, ou seja, ela virou amante do ex-marido. Né? Ela continuou, e aí agora fala... Mas acho que ela tomou muito cuidado, né? Tá dando para entender, eu pede para outra perdoar. Eu só deixei por conta de, assim, ela nas redes sociais deixou claro que estava sofrendo ameaças. Então, falou que não era para ameaçar porque ela tinha mais coisa para falar. Parecia que ela estava mandando mensagem para o Naldo. Diretamente. Depois disso, veio uma cacetada nela mesma, que foi a briga com o filho. Ele não aceitou ela ter falado a verdade. É isso que pesou. Para mim é isso que pesou. Eu acho que foi isso que pesou. Porque quando o filho vai nas redes sociais e ele, inclusive o Felipe ontem mostrou aqui no Bafões o print da conversa que ele teria, se não me engano, com uma amiga
da mãe, né? Falando que não quer mais a mãe por perto, que ela mexeu com a pessoa errada e tal. Tem respeito por ela, mas que prefere ficar Exato. Ele rompeu com ela, Ele rompeu. Então acho que a Branca, eu não consegui entender também quando ela diz que a Moranguinho deveria perdoar o Naldo, mas eu só consigo conceber essa história quando ela diz, pensando no filho. Então ela pensou assim, vou evitar polêmica, meu filho já tá bravo comigo, não vou entrar nessa história, então perdoa, cuida da vida dela e pronto. É a única maneira que eu consigo entender essa fala, Sônia Abrão. Olha, mas nem assim eu entendo. Uma pessoa apanhar do marido e a outra indicar que ela deve perdoar, não. Estranho, né? Muito estranho. Tá muito estranho, realmente. Acho que ela tentou apagar o incêndio, mas aí já é tarde demais. E você aconselhar uma pessoa, né, que apanhou e apanhou feio, uma vítima mesmo, a perdoar, ou seja, conceder a impunidade para quem bateu, pro agressor, aí é demais. Sendo que ela também foi vítima. Sim, ela admitiu para a Luciana que ela também apanhava, que não chegou a ficar marcada no rosto, nada, mas que... né? É isso que eu ia dizer, principalmente quando você indica a outra pessoa para perdoar, você tem que lembrar que você foi vítima pela mesma pessoa, que você sofreu as mesmas agressões. Não da mesma intensidade, anos, né? Que não importa a intensidade da agressão, porque é a agressão. É agressão. Mas sofreu, passou pela mesma coisa e sabe como é isso. Como é que você faz isso? Fala que foi, né, agredida na frente do filho de 5 anos. Era puxão de cabelo, era empurrão. Viveu isso o tempo todo, tinha não medo. Podia ter amigos, o cara porque ele era extremamente doente. Machista, exatamente. Não deixava ela ter amigos na escola, ela voltou a estudar. Não podia conversar com ninguém. Era uma coisa doentia e aí deve ser por causa do Pablo, realmente só pode ser. Pra mim ela não sai da polêmica realmente, porque a entrevista, por sinal, com a Luciana Gimenez, eu não achei nem um pouco polêmica, eu achei que ela pegou bem leve, tudo bem, teve a revelação. A gente comentou aqui, ela foi muito madura, ela foi equilibrada, ela não foi contra a Moranguinho, né? Ela disse que entendia que a Moranguinho ficou esse tempo todo porque estava pensando na filha, ela foi muito legal, a gente até elogiou aqui. Você disse uma coisa, né, sobre isso, que ela ganhou pontos na escala de evolução, eu adorei, é verdade. É verdade mesmo. Então, a gente só pode achar que o motivo fortíssimo para mudar da água para o vinho no momento em que tudo ferve até agora é filho. Filho por filho você faz qualquer coisa, né? Então, e a única coisa, eu não sei, talvez eu tenha perdido, acho que não. A única coisa que não ficou muito clara nessa entrevista para a Lu é por que ela perdeu a guarda do menino. Não é? Porque é difícil você tirar a guarda de mãe. Ou se perdeu a guarda. Eu acho que ele quis ficar. Eu acho que ele quis ficar. Ele quis ficar, ele escolheu. Principalmente depois que ele passou dos 15 anos, que ele, com 16 anos, ele queria se lançar numa carreira. Isso, ele tinha todo o apoio do pai na música. Com certeza, foi uma postura dele, porque ele viveu com a Branca, depois passou a morar com o pai, e a gente vê agora essa postura totalmente defensiva pro lado do pai, mesmo tendo acompanhado as agressões com a Moranguinho. Ele estava dentro de casa quando tudo aconteceu. Na verdade, a gente tem algum vídeo a esse respeito? Não? Deixa eu ler aqui. Foi uma entrevista que ela deu para o TV Fama, aqui da nossa rede TV. E ela diz, eu no lugar dela, ou seja, no lugar da Moranguinho, perdoaria. Que foi uma declaração que está aí deixando todo mundo muito, muito, muito surpreso, né? Eu não a conheço intimamente, eu não sei a que ponto ela o ama, mas eu, no lugar dela, perdoaria. Fica a história de ponta cabeça, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Um exemplo para as mulheres que estão assistindo em casa, que pensam em denunciar o marido ou que não tem coragem, também fica aquele exemplo de novo, né? Eu acho que fica claro porque que as mulheres demoram tanto, né? Porque tem gente da própria família que é contra. Não quer ver não quer ver a outra pessoa da família também parar na cadeia. E aí vira essa bola de neve e a pessoa que agride é a única beneficiada nisso tudo, porque acaba não pagando pelo crime e vai continuar cometendo as mesmas barbaridades. Não foi um bom exemplo. Não foi. Não foi um bom exemplo, não. Porque o que ela tinha feito na Luciana foi. Aquilo foi. Né? Aquilo foi. Porque ela endossou a questão do comportamento do Naldo. Pois não é, quer dizer, não é o Naldo que, por sinal, a gente viu uma notícia circular aí na imprensa, hoje estava lá no TV Foco também, que ele voltou a fazer os shows, recuperou aí, voltou e estava lotado o show. As pessoas, lá em Minas Gerais. Não dá para entender como é que você lota um show, depende do tamanho da capacidade aí do local, mas efetivamente pela era foto... grande, ele fez foto, ele fez tudo. Mas uma coisa que o Thiago Rocha estava explicando ontem aqui pra gente, que ele conhece muitas, muitas pessoas que falaram para ele assim, eu não misturo a vida pessoal com a vida do artista que eu gosto. Difícil, eu gosto do Naldo, eu gosto das músicas e eu vou continuar curtindo ele.
Eu também acho difícil, porque eu sempre gostei do Naldo, sempre falei, sempre fui fã dele e eu não consigo separar desse jeito, não de agressão, mas ídolos, né? Ídolos pra gente, por uma questão de política, então eu faço, sim, ele falou bobagem, mas eu gosto tanto dele. Você tem, Marcinha? Tenho. Aí eu sou muito facilmente mudo de opinião. Eu tento esquecer. Você tenta separar mesmo? Eu tento, de tanta paixão. Mas assim, são dois cantores que eu amo de paixão. Então, eu tento esquecer, faço mas nessa questão de... Olha, eu era fã de uma apresentadora, eu não vou citar o nome dela, mas assim, desde pequenininha eu acompanhava essa apresentadora, me espelhava, achava incrível. Quando eu conheci pessoalmente para trabalhar, para fazer uma entrevista, perdeu ali. No mesmo dia eu desisti e acabou. Acabou a admiração, ali caiu. Eu falei, não, eu vi tratar mal o meu colega, acabou ali. Nesse caso é complicado, realmente, né? Bom, vamos mudar de assunto. Teve uma entrevista que está repercutindo bastante. Eu acho esse caso extremamente controverso. Eu não consigo acreditar nessa pessoa. A gente já tinha falado isso aqui. E realmente, depois de conferir a entrevista do Mr. M pro Gugu, né, que fez uma ótima entrevista, mas o Mr. M, ele não me convence. Gente, que história é essa de câncer terminal? E sem diagnóstico, a gente estava conversando isso. Ele não apresenta exames, ele não dá nome de médicos, ele não passou por nenhum hospital, não tem registro. Como é que ele pode pedir dinheiro para as pessoas para fazer um tratamento sem comprovar a doença dele? E faz mais de um ano, quase 2, que ele está falando que é terminal. Terminal, gente, é questão de 1 mês, 2, termina. Acaba, né? Ele falou uma coisa que impressiona a gente hoje em dia, ainda por conta da perda do Marcelo Rezende, que foi que ele abandonou a quimioterapia e ele ficou 1 ano em tratamento alternativo. 1 ano, tratamento alternativo, fase terminal, ele não estaria mais aqui para contar a história. Né? É complicado, o câncer que ele tem é câncer de próstata, enfim. Ele contou toda a história dele de novo, mas documentos, comprovar a doença, ele não apresentou nenhum. Se eu já não acreditava antes, não consigo acreditar nele agora. Espero que ele fique bem, mas essa história não me convence. Não, e a própria mulher, a namorada dele, falou, olha, que esse exame aqui, esses exames, olha, aqui está uma falha, aqui tem falha. E a produção do Gugu tomou muito cuidado de chamar de suposto câncer, eventual. É verdade. Certo, eu achei eles também não eles também não ficaram convencidos. A produção quis a comprovação, né, Marcinha? A comprovação da documentação, que realmente havia esse diagnóstico de câncer aí para o Mr. M. Inclusive, no meio da matéria falaram em câncer de próstata, mas assim, não chegaram a uma conclusão do que é. E ele falar que ele consultou os melhores médicos do mundo e que os médicos não fecharam o diagnóstico, isso não existe. Qualquer exame de sangue, quando a gente tem uma situação de câncer, dá alterado. Agora, mais alarmante. E o câncer de próstata é muito fácil você localizar. Eu não sou médica, mas ele é fácil. Mas quantas matérias a gente já teve a respeito, né? Para explicar, a gente é bem orientada. A gente sabe. O doutor entrou na matéria, inclusive, para explicar essa história do câncer, para deixar bem claro o que estava acontecendo. O mais alarmante, Sônia Abrão, para mim, é o que você falou. Quando ele fala que ele faz um tratamento alternativo, que ele passa 1 ano, que ele abandona todos os remédios do tratamento tradicional, e aí depois ainda não tem a comprovação que é um câncer, ele brinca com a saúde de milhares de pessoas. Que o médico disse para ele, olha que absurdo, que os médicos disseram que só quando abrisse, isso a gente é que ia saber, não, o câncer de próstata deve... Nossa, gente, dá para saber. Pelo próprio toque, o exame de toque é difícil assim, se você tem um câncer no abdômen e tal, que realmente o médico abre para saber a extensão do problema, não identificar que tem um problema ali. Exatamente. Olha, vocês veem pela foto, não é, do Mr. M, que realmente ele está abatido, ele tem a fisionomia de uma pessoa que tem uma doença muito séria. Tá pálido, ele tá fraco, frágil. Isso tudo a gente percebe, mas terminal ele não tá, né? Ele ainda trabalha como motorista, ele da onde ele tira uma energia como essa? Foi o que ele disse. Ele falou que shows ele não aguenta fazer, mas aguenta dirigir carro o tempo todo? É meio esquisito, né? Porque é assim que ele está sobrevivendo, dirigindo carro, sendo motorista aí. Só que assim, faz 15 anos, pelo que eu entendi, que ele não faz shows, não se apresenta. A reserva de dinheiro que ele tinha acumulado no ápice do sucesso, inclusive no Brasil, se esgotou. E sabe, o que chama a atenção é realmente, você vai na internet, pede para as pessoas ajudarem
a bancar o tratamento e não mostra para as pessoas qual é o real problema que você tem. Isso é muito delicado. Parece que ele quer dar um golpe, né? E a namorada ainda vai lá e fala, não, esses exames aqui tem um monte de coisa que não... Gente, não dá, né? Não dá. Ou ele viria para o Brasil e se submeteria a todos os exames que são necessários para comprovação e a gente ouviria os nossos médicos aqui falando devidamente identificados, ou não tem campanha para ele coisa nenhuma, não, gente. Tem tanta gente aqui precisando também. Financiamento coletivo, ainda todo mundo vai ajudando. Qual food? Não. Serviu como, sabe o que serviu para mim a matéria? Serviu como uma grande sensação de nostalgia, principalmente quando entrou a voz do Cid Moreira narrando as mágicas do Mr. M ali. Para mim, me lembrou aquele momento do ápice. Era muito legal, muito sucesso. Foi muito legal rever essa parte. Essa parte da doença a gente ficou na dúvida. Mas você sabe que eu fico achando que esses 15 anos que ele está sem fazer show, claro que não é por causa da doença. A doença ele revelou aí há uns 2 anos e já falou que era terminal. Eu acho que as coisas com ele, o sucesso que ele conseguiu, não foi de uma maneira positiva. Ele destruiu a carreira de muitos mágicos. De muitos mágicos. Gente, isso tem um preço na sua vida. Ele foi muito perseguido. Né? Eu acho que ele foi muito perseguido. A partir daí ele queimou o filme dele. Ninguém mais vai querer fazer show, né? Depois que a poeira já assentou, com o cara que derrubou a vida de tanta gente, que prejudicou profissionalmente tantos outros mágicos. Então acho que por aí é que começou a história dele ter que ir gastando dinheiro. Foi o mágico que a gente sabe. Nenhum mais se arriscou a fazer esse tipo de coisa, porque sabia que o preço ia ser alto realmente, né? Porque ele comprou, ele falou, né? Comprou inimizade com todo mundo, todos eles. Ninguém mais queria nem falar com ele. Na década de 90, na pressão, pelo que eu inclusive eu li, já tinha uma grande pressão no Fantástico na época, antes do Gugu, para tirar o quadro do ar, por conta dessa história da classe dos mágicos, de revelar os segredos, de quanto prejudicial isso era para a carreira dos mágicos, né? Foi. Com certeza. Eu acho ele aparecia de máscara, né? Claro, lembra? Toda uma campanha. Era uma coisa destrutiva, de alguma maneira. Claro que todo mundo queria saber a trucagem, mas assim, se você é mágico também, você não vai fazer isso com o seu mundo profissional. E ele fez. Isso tem um preço fisicamente, e eu acho que isso tem um preço energeticamente, sabe? Perfeito, ele captou muita coisa negativa pra cima dele, gente. Muita energia. Gente do mundo inteiro. Isso pode ter causado, sabe? Eu sei, vão achar que não. Mas é minha opinião, que eu acho que isso pode ter causado um desequilíbrio no organismo. Causa mesmo. Energia é uma coisa poderosa. E o que ele acumulou, e como disse a Marcinha, no mundo todo, o pessoal vuduzando ele. Olha, o retiro espiritual é bem-vindo nesse caso, eu né, acho. Mas junto se for um câncer de verdade, só deixando claro, é a opção da pessoa, é o que todo mundo bate na tecla, tratamento com medicina tradicional, quer fazer o alternativo. O alternativo, como foi o caso do Marcelo Rezende, que ele disse que fez, depois ele piorou, aí ele voltou a fazer o tratamento tradicional, mas ele não comprova nada, né? E agora ele falou que precisa de dinheiro para fazer a cirurgia. Imagina, se você está com câncer, os médicos. Gente, não existe isso. Vou esperar para ter. Não é assim. E puxa vida, não tem saúde pública nos Estados Unidos. Num país de primeiro mundo. Vem aqui e encara o SUS, então. Porque muita gente que tem câncer faz. É a única saída. É a batalha que tem por aqui. A batalha que tem por aqui. Vem encarar também. O Hospital de Câncer de Barretos, que aliás está precisando de ajuda, é uma referência, é maravilhoso. A cirurgia dele, mais de R$200 mil. Caríssima, efetivamente, mas tem que entrar na fila de hospital público, 200 mil. 200 mil o Google pode dar para ele, né? Então. Não precisa essa coisa toda. E não precisava ser necessariamente o Google. Se ele tivesse amigos de verdade, coisa que ele não soube cultivar, pela maneira como ele desmascarou o mundo da mágica, alguém faria isso por ele. É como nós, jornalistas, sentarmos aqui e revelar todas as fontes que a gente tem, as pessoas que nos ajudam, que trabalham. Exatamente. A gente se queima com todo mundo, né? Não faz sentido. É o que ele fez aí, né? Ele foi marginalizado nesse mundo da mágica. Foi isso que aconteceu com ele. Eu fiquei muito chateada, porque meu padrinho era mágico de circo, que ele não estava vivo para ver isso. Meu padrinho era o mágico e a minha madrinha era a assistente dele. É verdade. Meu pai trabalhou em circo uma época, né? Foi assim que ele também. Meu pai fez de tudo. Você pode imaginar. Era também. Bonitinho, lindo. Ele sempre gostou, né? E assim, aquilo eu fiquei magoado. Eu falei, puxa vida, precisa o cara fazer esse tipo de coisa. Tem um vínculo aí, né? Tem uma carga
afetiva nessa história, não achei nada legal. Mas tudo tem seu preço de verdade, gente. A lei do retorno existe. Eu acho que essa fase que ele entrou na vida foi pelo que ele plantou de verdade. E o câncer está muito associado ao emocional, é o que você está dizendo, né? Sim. As coisas que você passa, não só pela energia que mandam aí, né? Mas pelo que você tem, né, guardado de mágoa e tal. É isso, gente. Tem que lutar aí, mas revelar qual que é a doença, Revelar. O que está faltando agora é credibilidade para ele, né? As pessoas querem ajudar, claro, mas desde que esteja tudo comprovado. Aqui vamos falar de coisa boa. Sabia que agora você pode fazer uma mini lipo em casa, sem corte, sem cirurgia? Claro que é com a cinta modeladora Drenacopos, não é mesmo? É verdade. Não vou te beijar. Não vai estar dói? Não, eu tô muito gripada. Então tá bom. Então tá bom. Então para tudo, vamos falar de coisa boa, né? Você que fica aí arriscando sua saúde. 3 anos, formatos se esgotam, mas a dedicação e o talento de quem passou por aqui vão marcar para sempre. Nem todos estão na foto, mas ficarão na memória. Obrigado a todos, disse ele. Muito legal, parabéns para o pessoal todo, realmente, que fez um excelente trabalho nesses 3 anos, né? Não deixaram nada que a gente pudesse falar e criticar. Todo mundo ralou de verdade. Né? Muito redondinho tudo. O Gugu também fez publicação, Sônia Abrão. Ele fez, né? Você tem, ele repostou essa foto, né? Ele repostou a foto, Ele repostou gente. a foto e olha o que ele disse. Vamos ver se dá pra ver aqui. Aqui, vamos ver se tem a legendinha. Obrigado, equipe vencedora. Foram 3 anos de sucesso. E aí as hashtags Gugu, obrigado, Record TV. Isso mesmo, ele agradeceu ainda. Né? Deve ser, né? Oficialmente ainda nada foi declarado, mas e se foi de fato uma despedida, como parece, de uma maneira muito civilizada, né? Só de agradecimento de ambos os lados mesmo. Muito legal. Vamos ver o que rola daí pra frente. A gente só não quer ficar sem é o que eu ia falar. A gente só não quer ficar sem o Gugu. Ficar sem ele, né? Que seja onde for, mas a gente quer o Gugu na TV com toda certeza. E parabéns à Record, que, né, trouxe o Gugu, deu espaço para ele, acreditou, ele fez bonito, um projeto de 3 meses virou de 3 anos, então tá todo mundo bem na fila, na verdade, grandes entrevistas, grandes matérias, muita polêmica, muito elogio, compensou realmente quem o contratou e compensou para ele ser contratado da emissora, né? Ninguém deve nada para ninguém. O Gugu fez muito bem o entrevistador que ele queria fazer nos talk shows aí, né? Ele mandou muito bem fazendo essas entrevistas. Ele mostrou que ele pode, né? É entrevistador mesmo. Ter um talk show é uma ideia também muito interessante. E auditório que é a alma dele realmente, viu? Bom, o que você falou aí, Marmita? Eu, aliás, além de estar rouca, eu tô surda. Eu tô só o pó, gente, juro pra vocês, viu? Primeiro bafão do Felipe, então tá bom. Oi, Felipe. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Tá ótima de laranja, viu? Eu vi a polêmica. Eu vi a polêmica do laranja vermelho, enfim, pra mim é laranja. E ponto. Eu que tô doido, eu também tô. Oi, Fê. Fala, Marcinha. Lindão, querida, tudo bom? Beijo. Olha só, Sônia Abrão, final de ano, já batendo na porta, mas parece que as histórias aí começam a ressurgir do nada. O quê? Olha só, Marcelo Rezende, pois é, uma polêmica absurda. Olha, isso é uma bomba hoje. Que é? Uau! Nós vamos pautar o Brasil. Olha só, acontece o seguinte, 2 dias, vocês sabem que o Marcelo Rezende tem uma filha que é menor, que é a Valentina. É a caçula. Que é a ela caçula. Tem uns 15 anos, Ela tem uns 15 anos, É isso mesmo, ela tem 15 anos e ela é filha da Márcia Barreto, junto com o Marcelo Rezende. Acontece o seguinte, aí ficou todo aquele imbróglio, né, do Marcelo Rezende, se os filhos iriam pegar ou não pegar, fazer a partilha, toda a questão da herança, enfim. E aí o que aconteceu, Sônia Abrão? A Márcia Barreto, 2 dias antes do Marcelo Rezende falecer, ele faleceu no dia 16 de setembro de 2017, sim, ela bloqueou, junto com o advogado, todos os bens do Marcelo no dia 14
14 de setembro de 2017. Todos os bens do Marcelo Rezende estão bloqueados judicialmente. Isso significa que a família não poderá mexer enquanto o juiz não decidir o que vai fazer, aí até porque tem a menor envolvida na história. Até a Valentina completar 18 ou 21 anos. Isso. E aí ele disse que ele não vai resolver absolutamente nada. E aí ficou aquela história da Lamborghini, os carros estão na garagem, estão todos os carros na garagem, não tem nenhuma previsão, por enquanto, de quando será liberado. Aí parece que são 926 mil, mais alguns quebrados, só no banco, o que está preso, que não pode ser mexido. Então, ela bloqueou aplicações, dinheiro que estava em conta, tudo que estava no nome do Marcelo Rezende foi bloqueado. Que coisa, hein, gente do céu. A Marcinha estava falando que a gente só conhece as pessoas na separação e não quando casa com elas. Mas também nessas horas tristes de morte e discussão de herança, que aliás foi o tema do Super Pop ontem e deu muito o que falar realmente, né? Aí também a gente conhece bastante as pessoas, né? Pois é, olha, você vê que... E você sabe que eu não sei se a gente conseguiu, mas eu consegui um vídeo do dia que o Marcelo foi na loja comprar a tão polêmica Lamborghini. Olha só. Olha só. Gente, dessa cor, Marcelo. Bem chamativa, né? Chama atenção mesmo. Era. Amarelo. Ó, mas olha que carro, hein, Maravilhoso. gente? Que carro. Carro luxuosíssimo, né? Nem sei o nome que se dá. Olha, $1,5 milhão. É ele que tá, né? É ele que tá lá experimentando. E já bem magro, mesmo. viu, Sônia? Dá pra ver, Sim, né? sim. Foi quando ele resolveu realizar todos os sonhos dele, lembra? Pois é, foi. Foi bem isso mesmo. Ele já estava bem afetado pelo câncer. Ele tá com o vendedor ali da loja, né? Possivelmente. Olha, gente, essa é a Lamborghini, foi um carro que deu muita polêmica, porque em princípio se dizia que ele tinha colocado esse carro, um carro milionário, no nome da Lu Lacerda, que era a namorada dele da época. Isso nunca ficou comprovado. Ela mesma veio naquela entrevista que ela deu exclusiva ao nosso programa, ela disse que não sabia desse tipo de coisa, que para ela não existia. A gente não sabe, na verdade, no nome de quem está esse carro, mas de qualquer forma está tudo bloqueado. Ninguém, nem se ela mesma tivesse direito ao carro, ela poderia mexer agora, né? Até porque ele comprou esse carro 2 meses antes de falecer. Tá vendo? Ele já tá bem abatido. Quer dizer, esse carro praticamente é um carro zero, né? Porque ele tirou zero da concessionária. Deve estar zero E ainda, nem né? teve condições de ficar fugindo. Ele nem teve condições, acho que se ele saiu com o carro 2 ou 3 vezes foi muito, porque depois ele não pôde mais dirigir. Então, assim, o carro está zerado. E esse carro é um valor de aproximadamente de R$1,5 milhão. Então, quer dizer, é um bom prêmio, né? É um bom prêmio. Ai, meu Deus. É um bom valor, né? Nossa, muito. Olha aí, quase R$1 milhão de saldo no banco. Um carro na garagem de R$1,5 milhão. E não foi o único que ele comprou nessa fase, lembra, Felipe? Olha, quer ver? Eu consegui pelo site da Justiça, eu consegui uma informação que, para eu ser mais preciso para vocês, Sônia Abrão, eu vou só pegar aqui a foto que eu tirei do próprio computador, que mostra o valor exato de quanto está o quanto que a Justiça bloqueou nesse primeiro momento. Tá aqui, acabei de achar, R$991,41. Isso no banco. Isso é o que está, a execução de título extrajudicial. Será que isso é conta corrente, Felipe? Não, isso é o que na verdade foi bloqueado já em primeiro. Isso só uma parte do que tem em banco e algumas aplicações. Fora a casa, os carros e todos os imóveis, tudo que está no nome de Marcelo Luiz, que é o Marcelo Rezende, né? Marcelo tá aqui também, enfim, eu vou achar daqui a pouquinho para vocês. Tá.
Marcelo Luiz Rezende Fernandes, que é o Marcelo Rezende, tudo isso, todos os bens dele estão bloqueados pela justiça, porque a própria ex-esposa, irmã da Valentina, que é a menor de 15 anos, ela bloqueou judicialmente os bens do Marcelo Rezende até que seja decidida a partilha. Então, quer dizer, agora eu acredito que só quando a menina tiver aí uns 18 anos ou alguma decisão... 18 ou 21, também não sei qual idade aí. Ou seja, estava todo mundo precavido, né, com relação à Lu. Com todo mundo, opa, Lu. Pois é, a única que não está levando a vida dela, né? De uma maneira tão justa, trabalhando. Aí a gente que acompanha a Lu Lacerda no Instagram, por sinal, um beijo pra ela. Verdade, a gente vê que ela tá trabalhando, né, de forma tão honesta. Tá fazendo tudo que ela disse que ia fazer mesmo, os cursos. Acho que ela vai lançar um canal no YouTube, se é que já não lançou. Ela já lançou. Olha, o assunto da distribuição, que é o motivo, constrição, penhora, avaliação, indisponibilidade de bens. Não quer dizer, está tudo realmente penhorado através da Márcia Barreto, que é ex-esposa aí do Marcelo Rezende, né? Tá certo, essas imagens são exclusivas, né? A gente nunca tinha visto essas imagens. Jamais. Outro furo, hein, Fê? Exatamente. Parabéns aí pelo furo, Felipe. Obrigado, Sônia. Tá? A gente volta já com os bafões, a gente volta já também com a nossa roda da fofoca, tem outros assuntos pra gente discutir aqui, mas agora eu vou dar um recadinho aqui. Raymond, não sei, de novo, envolvendo novela de Aguinaldo Silva, Cauã Raymond. Outra vez, parece que é a mesma notícia, né? Então, mas olha, a informação que está circulando aí agora, que foi noticiada, é que o Cauã Raymond andou revoltando os colegas da emissora. Por quê? Nós contamos aqui no programa que ele está escalado para a série Ilha de Ferro, Marcinha. Acho que esse é o nome, inclusive, que vai ser lançada, totalmente focado aí. E aí a Globo teria voltado atrás com a novela do Aguinaldo Silva, ele vai realmente fazer o 7º Guardião. E aí o que aconteceu? Parece que o Cauã procurou o Aguinaldo Silva e eles entraram em um acordo e o Cauã vai entrar na novela de novo. Ele já foi escalado uma vez, ele saiu da novela, foi realocado para uma trama do João Emanuel Carneiro e agora vai voltar para a trama de Aguinaldo Silva. Caramba. Sabe o que causa revolta? O quê? O que causa revolta é aquela história. Por que ele pode escolher o trabalho que ele quer fazer? E parece que o Caio Castro era a pessoa. Porque ele é o Caio. Mas não é o que os colegas querem ouvir, Marcinha. Desculpa, ele, Bruno Galhaço, era o mais cogitado pro papel, que agora vai ficar com o Cauã Raymond, ou seja, uma troca bem de igual para igual. Será que o Caio Castro vai pra Ilha de Ferro? Pelo que eu entendi, o Cauã permanece na Ilha de Ferro, ele já está envolvido vai fazer as duas coisas? Acho que é uma série, né? Diferente. Uma série e uma novela. Tem um tempo ali, tem um ano ali. Vão ser exibidas em momentos então problema distintos. nenhum, gente. É só uma ciumeira mesmo dele poder escolher o projeto que ele quer fazer, né? Gente, ele está na fase que ele está podendo Quem mesmo. pode. Né? Ele traz muito lucro para a emissora, é isso. Seja de audiência, seja de publicidade. Ele está na linha dos galãs de primeiro time. Então, ele é. Então, aceita que dói menos, como dizem, né? Todos os trabalhos que ele fez, desde aquela novela que eu amava, que ele era da família Sardinha, filho da Rose Campos. Sim. Pecado. Que a Karine Bach também é. De lá pra cá, não teve um trabalho que ele não tenha feito que não tenha dado muito certo. Todas as séries, tudo foi espetacular. Então, desculpa, ele pode, alguns podem escolher. Ó, a informação da Keila quando Gimenez, você não pode, depois. Oi? Só para acreditar aqui, a informação da Keila Gimenez. Ok. É verdade. É verdade mesmo. Olha, já que a gente tá falando em novela, deixa eu só mostrar a capa da nova edição da revista Tititi, quentinha, saindo do forno. Sofia é presa e ainda perde Mariano pra filha. Olha. Pra Lívia. Que castigão, hein? Castigão. É pouco ainda. Ele não sabe, tá? Ele não vai saber essa altura do campeonato, porque a Lívia é filha dela. E eles se encontram num momento em que os dois levam um chute. Ele leva um chute da Cléo e a Lívia leva um chute do Renato. E aí se encontram no meio da rua, no chororô lá, vão pro boteco, aí começa acontece aquilo lá, sabe? Exatamente, viu?
Aqui é um dos destaques aí, aliás, é a capa da revista Tititi. Tem muita coisa rolando aí. Olha, gente, do Sofia vai outro lado do bife, paraíso. Né? Sofia vai, pelo que a gente tem, não sei se a Marcinha tem isso também, a Sofia vai chegar a comer um bife do chão, gente, pra vocês terem... Na cadeia. Vai parar atrás das grades, a Clara consegue provar que as condições de trabalho são inadequadas lá no garimpo. E aí a Sofia vai desacatar as autoridades, a juíza, a Raquel, que tá explodindo aí na novela. O delegado Bruno. E aí vão entregar a comida pra Sofia, ela vai arremessar longe, vai falar que não quer comer aquela comida de cadeia e depois ela vai ficar com fome e vai comer do chão, Vai pegar gente. o bifão. Caramba! Bifão com terra. Tá ficando bom, né? Tá ficando muito bom. Olha, daqui a pouco a Adriane Galisteu revela o que aconteceu quando ela ficou grávida e contou pro marido que ela esperava um filho. Ele ficou 2 dias sem falar com ela, pra vocês terem uma ideia. Ela abre o jogo sobre isso, já você fica sabendo. Mas aqui, nós... Pelo próprio toque, o exame de toque é revela, difícil assim, se você tem um câncer no abdômen e tal, que realmente o médico abre para saber a extensão do problema, não identificar que tem um problema ali. Exatamente. Isso não existe. Olha, vocês veem pela foto, não é, do Mr. M, que realmente ele tá abatido, ele tem tá a fisionomia de uma pessoa que tem uma doença muito séria. Tá pálido, ele tá fraco, frágil. Isso tudo a gente percebe, mas terminal ele não tá. Né? Ele ainda trabalha como motorista, ele da onde ele tira uma energia como essa? Foi o que ele disse. Ele falou que shows ele não aguenta fazer, mas aguenta dirigir carro o tempo todo? É meio esquisito, né? Porque é assim que ele tá sobrevivendo, dirigindo carro sendo motorista aí. Só que assim, faz 15 anos, pelo que eu entendi, que ele não faz shows, não se apresenta. A reserva de dinheiro que ele tinha acumulado no ápice do sucesso, inclusive no Brasil, se esgotou. E sabe, o que chama a atenção é realmente, você vai na internet, pede para as pessoas ajudarem a bancar o tratamento e não mostra para as pessoas qual é o real problema que você tem. Isso é muito delicado. Parece que ele quer dar um golpe, né? E a namorada ainda vai lá e fala, não, esses exames aqui tem um monte de coisa que não... Gente, não entendi nada. Dá, né? Não dá. Ou ele viria para o Brasil e se submeteria a todos os exames que são necessários para comprovação e a gente ouviria os nossos médicos aqui falando, devidamente identificados, ou não tem campanha para ele coisa nenhuma, não. Gente, tem tanta gente aqui precisando também. Financiamento coletivo, ainda todo mundo vai ajudando. Qual food? Não. Serviu como, sabe o que serviu pra mim a matéria? Serviu como uma grande sensação de nostalgia, principalmente quando entrou a voz do Cid Moreira narrando as mágicas do Mr. M ali. Pra mim, me lembrou aquele momento do ápice, era que muito ele fazia legal, muito sucesso. Foi muito legal rever essa parte. Essa parte da doença a gente ficou na dúvida. Mas você sabe que eu fico achando que esses 15 anos que ele tá sem fazer show, claro que não é por causa da doença. A doença ele revelou aí há uns 2 anos e já falou que era terminal. Eu acho que as coisas com ele, o sucesso que ele conseguiu, não foi de uma maneira positiva. Ele destruiu a carreira de muitos mágicos. De muitos mágicos. Gente, isso tem um preço na sua vida. Ele foi muito perseguido. Né? Eu acho que ele foi muito perseguido. A partir daí ele queimou o filme dele. Ninguém mais vai querer fazer show, né? Depois que a poeira já assentou, com o cara que derrubou a vida de tanta gente, que prejudicou profissionalmente tantos outros mágicos. Então acho que por aí é que começou a história dele ter que ir gastando dinheiro. Foi o mágico que a gente sabe. Nenhum mais se arriscou a fazer esse tipo de coisa, porque sabia que o preço ia ser alto realmente, né? Porque ele comprou, ele falou, né? Comprou inimizade com todo mundo, todos eles. Ninguém mais queria nem falar com ele. Na década de 90, na pressão, pelo que eu inclusive eu li, já tinha uma grande pressão no Fantástico na época, antes do Gugu, para tirar o quadro do ar, por conta dessa história da classe dos mágicos, de revelar os segredos, de quanto prejudicial isso era para a carreira dos mágicos, né? Foi. Com certeza. Eu acho ele aparecia de máscara, né? Claro, lembra? Toda uma campanha. Era uma coisa destrutiva, de alguma maneira. Claro que todo mundo queria saber a trucagem, mas assim, se você é mágico também, você não vai fazer isso com o seu mundo profissional. E ele fez. Isso tem um preço fisicamente, e eu acho que isso tem um preço energeticamente.
gente, sabe? Perfeito, Ele captou muita coisa negativa pra cima dele, gente, muita energia. Gente, do mundo inteiro. Não foi só Isso pode ter causado, sabe, eu sei, vão achar que não, mas é minha opinião, que eu acho que isso pode ter causado um desequilíbrio no organismo, causa mesmo, energia é uma coisa poderosa, e o que ele acumulou, e como disse a Marcinha, no mundo todo, o pessoal vuduzando olha, ele. o retiro espiritual é bem-vindo nesse caso, eu não é, acho, que a gente vê aí. eu Mas acho. junto com, se for um câncer de verdade, só deixando claro, é a opção da pessoa, é o que todo mundo bate na tecla, tratamento com medicina tradicional, quer fazer o alternativo, eles o alternativo, isso, como foi o caso do Marcelo Rezende, que ele disse que fez, depois ele piorou, aí ele voltou a fazer o tratamento tradicional, mas ele não comprova nada, né? E agora ele falou que precisa de dinheiro para fazer a cirurgia. Imagina, se você está com câncer, os médicos. Gente, não existe isso. Ah, vou esperar para ter. Não é assim. Não é assim. E não puxa é vida, assim. não tem saúde pública nos Estados Unidos. Pois é, para ameaçar, porque ela tinha mais coisa para falar. Parecia que ela estava mandando mensagem para o Naldo. Diretamente. Depois disso, veio uma cacetada nela mesma, que foi a briga com o filho. Ele não aceitou ela ter falado a verdade. Que pesou. Pra mim é isso que pesou. Eu acho que foi isso que pesou. Porque quando o filho vai nas redes sociais e ele, inclusive o Felipe ontem mostrou aqui no Bafões o print da conversa que ele teria, se não me engano, com uma amiga da mãe, né? Falando que não quer mais a mãe por perto, que ela mexeu com a pessoa errada e tal. Tem respeito por ela, mas que prefere ficar assim. Ele rompeu com ela. Ele rompeu. Então acho que a Branca, eu não consegui entender também quando ela disse que a Moranguinho deveria perdoar o Naldo, mas eu só consigo conceber essa história quando ela diz, pensando no filho. Ah, então ela pensou assim, vou evitar polêmica, meu filho já tá bravo comigo, não vou entrar nessa história, então perdoa, cuida da vida dela e pronto. É a única maneira que eu consigo entender essa fala, Sônia Abrão. Olha, mas nem assim eu entendo. Uma pessoa apanhar do marido e a outra indicar que ela deve perdoar, não. Estranho, né? Muito estranho. Tá muito estranho, realmente. Acho que ela tentou apagar o incêndio, mas aí já é tarde demais. E você aconselhar uma pessoa, né, que apanhou e apanhou feio, uma vítima mesmo, a perdoar, ou seja, conceder a impunidade para quem bateu, pro agressor, aí é demais. Sendo que ela também foi vítima. Sim, ela admitiu para a Luciana que ela também apanhava, que não chegou a ficar marcada, no rosto, nada, mas que... né? É isso que eu ia dizer, principalmente quando você indica a outra pessoa para perdoar, você tem que lembrar que você foi vítima pela mesma pessoa, que você sofreu as mesmas agressões. Não na mesma intensidade, anos, né? Que não importa a intensidade da agressão, porque é a agressão. É agressão. Mas sofreu, passou pela mesma coisa e sabe como é isso. Como é que você faz isso? Fala que foi, né, agredida na frente do filho de 5 anos. Era puxão de cabelo, era empurrão. Viveu isso o tempo todo, tinha não medo. Podia ter amigos, o cara ele era extremamente doente. Exatamente. Não deixava ela ter amigos na escola, porque ela voltou a estudar. Sim. Não podia conversar com ninguém. Era uma coisa doentia e aí deve ser por causa do Pablo, realmente só pode ser. Pra mim ela ia sair da polêmica realmente, porque a entrevista, por sinal, com a Luciana Gimenez, eu não achei nem um pouco polêmica, eu achei que ela pegou bem leve, tudo bem, teve a revelação. A gente comentou aqui, ela foi muito madura, ela foi equilibrada, ela não foi contra a Moranguinho, né? Ela disse que entendia que a Moranguinho ficou esse tempo todo porque estava pensando na filha, ela foi muito legal, a gente até elogiou aqui. Você disse uma coisa, né, sobre isso, que ela ganhou pontos na escala de evolução, eu adorei, é verdade. É verdade mesmo. Então, a gente só pode achar que o motivo fortíssimo para mudar da água para o vinho no momento em que tudo ferve até agora é filho. Filho por filho você faz qualquer coisa, né? Então, e a única coisa, eu não sei, talvez eu tenha perdido, acho que não. A única coisa que não ficou muito clara nessa entrevista para a Lu é por que ela perdeu a guarda do menino. Não é? Porque é difícil você tirar a guarda de mãe. Ou se perdeu a guarda. Eu acho que ele quis ficar com o pai. Eu acho que ele quis ficar ele com quis o pai, ficar, né? ele escolheu. Principalmente depois que ele passou dos 15 anos, que ele, com 16 anos, se não me engano, queria se lançar numa carreira. Isso, ele tinha todo o apoio do pai na música. Com certeza, foi uma postura dele, porque ele viveu com a Branca, depois passou a morar com o pai, e a gente vê agora essa postura totalmente defensiva pro lado do pai, mesmo tendo acompanhado as agressões com a Moranguinho. Ele estava dentro de casa quando tudo aconteceu, na verdade. A gente tem algum vídeo a esse respeito? Não? Deixa eu ler aqui. Foi uma entrevista que ela deu para o TV Fama, aqui da nossa rede TV. E ela diz, eu no lugar dela, ou seja, no lugar da Moranguinho, perdoaria.
que foi uma declaração que está aí deixando todo mundo muito surpreso, né? Eu não a conheço intimamente, eu não sei a que ponto ela o ama, mas eu, no lugar dela, perdoaria. Fica a história de ponta cabeça, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Um exemplo para as mulheres que estão assistindo em casa, que pensam em denunciar o marido ou que não tem coragem, também fica aquele exemplo de novo, né? Eu acho que fica claro porque que as mulheres demoram tanto, né? Porque tem gente da própria família que é contra. Não quer ver Se julga como... não quer ver a outra pessoa da família também parar na cadeia. E aí vira essa bola de neve e a pessoa que agride é a única beneficiada nisso tudo, porque acaba não pagando pelo crime e vai continuar cometendo as mesmas barbaridades. Não foi um bom exemplo. A novela vai acontecer de novo, ou seja, ela tá olhando realmente, focada tanto na carreira Sônia Abrão, que ela entende que ficar nessa picuinha, pelo menos é como eu enxerguei, ficar nessa picuinha de briga por dinheiro, e aí ela vai pra mídia por conta disso e não por conta do trabalho, então ela encara que isso é melhor ela dividir e fazer da maneira mais tranquila e correta possível pra acabar com essa polêmica toda, né? Ficar pagando aluguel pra ele não, né? Não faz sentido. Eu acho demais pra cabeça, né? E aquilo que você falou, depois, né, pra lá, vai ele, vai a atual senhora, vai, que é uma menina de respeito, claro, a filha que ela já tem, né? Ela tem uma outra filhinha. Ela tem e o filhinho que vai nascer, enfim. Viviane não tem família, mas a Viviane bancando, não é justo, não, né? claro que não. Agora, mais uma vez, a gente só conhece a pessoa na separação, né? Não é quando você casa, né? Não. É quando você separa. É a comprovação de novo, né, quando Marcinha? você separa, que você vê Agora, se é que a gente não tem o processo em mãos, a gente não sabe, mas se ele ajudou realmente a ter esse imóvel, ele tem direito. Tanto é que a entrevista que a Sônia estava lendo aqui... aluguel, nem pensar. É verdade. A entrevista que você estava lendo aqui da UOL, que ela concedeu para a UOL, a nova esposa, ela diz que ele está pleiteando que é de direito no sentido da cobertura, que não tem essa história de pensão e tal, mas foi o que foi veiculado primeiramente. A gente sabe que tem, depois que se veicula algumas coisas na imprensa, a pessoa tenta modificar porque vê que pegou muito mal. Muito mal. Tanto é que ele desabilitou no Instagram os comentários pro perfil dele. Ele tirou elogiosos, com certeza elogiosos. Foi o massacre da Serra Elétrica. Mas tá certo, gente. Um monte de gente, escuta. É saudável essa reação, né? É como ela diz, ele trabalha, tem carteira assinada, contrato com o clube, a namorada. É verdade, fala isso pra ele também. Ele tem que saber, né? Agora não vamos negar que causa, a gente não vai entrar nesse detalhe porque é direito dele construir uma família, mas eu não vou negar pra vocês que quando eu vi a notícia que a namorada está grávida, claro que causa aquele primeiro impacto. Vai linkar, não tem jeito, comentários, tem comentários por aí com relação às fotos dela, né? Que em todas as fotos dela, a maioria, pelo menos, ela tá atrás das pessoas, ela nunca aparece mostrando a barriguinha, porque supostamente ela estaria grávida, não de 2 meses, mas de 8, 7, enfim. Então tem essa especulação também. Porque o lado da Viviane garante que esse foi o motivo da separação. Então, enquanto o outro lado diz que não, né? Que a primeira coisa que ela se preocupa, né? A nova futura esposa do Radamés, ou esposa que seja, a primeira preocupação dela é negar que esse seja o motivo da separação aí, né? Mas o outro lado diz exatamente o contrário, né? As duas versões estão dadas, verdade, estão dadas. Aí vocês escolham um lado, não escolham o lado de ninguém, deixa que eles resolvam a vida, né? O Aaron falou certíssimo. Ela tem o trabalho dela aí, se tiver que pagar, sei lá, sabe quanto, paga e se livra. O que é justo, né? Às vezes até o que não é tão justo assim, mas para se livrar da polêmica do preço da liberdade, pela sua paz e vida que segue, sem mais essa história, né? Eles que sejam felizes de um lado e ela que continue aí a vida dela sempre brilhando do Carnaval outro, tá né? Carnaval tá aí, sempre rainha, novela ótima, né? Com certeza. Com certeza. Vai ser do Aguinaldo Silva, a gente já sempre bota fé. Vai ser ótimo, ela vai ter um belo papel de destaque. Então, é por aí, viu? Agora, uma outra coisa que, sinceramente, eu não me conformo, ou as ameaças funcionaram, ou a briga com o filho teve um impacto muito grande sobre ela, mas eu não consigo entender a Branca Silva, a ex do Naldo, a mãe do filho dele, o Pablo, agora aconselhando o Moranguinho a perdoar o Naldo. Não, isso não perdoar o Naldo. Sônia Abrão, a sua
indignação é a minha indignação. Nossa, gente. Não, e assim, eu adorei a entrevista dela para a Luciana. Para a Luciana, adorei, gostei. Foi muito nossa, boa. A Luciana foi brilhante. Bom, ela é muito boa entrevistadora, né? E ela admitiu lá que ela, enquanto o Naldo estava com a Moranguinho, já estava com ela, casado, eles andaram saindo, ou seja, ela virou amante do ex-marido. Né? Ela continuou. E aí agora fala. Mas acho que ela tomou muito cuidado, né? Tá dando para entender. Eu não vi para outra perdoar. Eu só deixei por conta de, assim, ela nas redes sociais deixou claro que estava sofrendo ameaças. Então, falou que não era num país de primeiro mundo. Vem aqui e encara o SUS, então. Porque muita gente que tem câncer faz, é a única saída. É a batalha que tem por aqui. A batalha que tem por aqui, vem encarar também. O Hospital de Câncer de Barretos, que aliás está precisando de ajuda, é uma referência, é maravilhoso. A cirurgia dele mais de R$200 mil. Caríssima, efetivamente, mas tem assim, que entrar na fila de hospital público, 200 né? mil? 200 mil. 200 mil o Google pode dar para ele, né? Então. Não precisa essa coisa toda. E não precisava ser necessariamente o Gugu. Se ele tivesse amigos de verdade, coisa que ele não soube cultivar pela maneira como ele desmascarou o mundo da mágica, alguém faria isso por ele. É como nós, jornalistas, sentarmos aqui e revelar todas as fontes que a gente tem, as pessoas que nos ajudam, que trabalham. Exatamente. A gente se queima com todo mundo, né? Não faz sentido. É o que ele fez aí, né? Ele foi ele marginalizado nesse mundo da mágica. Foi isso que aconteceu com ele. Eu fiquei muito chateada, porque meu padrinho era mágico de circo, que ele não estava vivo para ver isso. Meu padrinho era o mágico e a minha madrinha era a assistente dele. É verdade. Meu pai trabalhou em circo uma época, né? Foi assim que ele também. Meu pai fez de tudo, você pode imaginar. Era também. Bonitinho, lindo. Ele sempre gostou, né? E assim, aquilo eu fiquei magoado. Eu falei, puxa vida, precisa o cara fazer esse tipo de coisa. Tem um vínculo aí, né? Tem uma carga afetiva nessa história. Eu não achei nada legal. Mas tudo tem seu preço de verdade, gente. A lei do retorno existe. Eu acho que essa fase que ele entrou na vida foi pelo que ele plantou de verdade. E o câncer está muito associado ao emocional, é o que você está dizendo, né? Sim. As coisas que você passa, não só pela energia que mandam aí, né? Mas pelo que você tem, né, guardado de mágoa e tal. É isso, gente. Tem que lutar aí, mas revelar qual que é a doença, Revelar. O que está faltando agora é credibilidade para ele, né? As pessoas querem ajudar, claro, mas desde que esteja tudo comprovado. Aqui vamos falar de coisa boa. Sabia que agora você pode fazer uma mini lipo em casa, sem corte, sem cirurgia? Claro que é com a cinta modeladora Drenacopos, não é mesmo? É verdade. Não vou te beijar. Não vai estar dói? Não, eu tô muito gripada. Então tá bom. Então tá bom. Então para tudo, vamos falar de coisa boa, né? Você que fica aí arriscando sua saúde. 3 anos, formatos se esgotam, mas a dedicação e o talento de quem passou por aqui vão marcar para sempre. Nem todos estão na foto, mas ficarão na memória. Obrigado a todos, disse ele. Muito legal, parabéns para o pessoal todo realmente, que fez um excelente trabalho nesses 3 anos, né? Não deixaram nada que a gente pudesse falar e criticar. Todo mundo ralou de verdade. Né? Muito redondinho tudo. O Gugu também fez publicação, Sônia Abrão. Ele fez, né? Você tem, ele repostou essa foto, né? Ele repostou a foto, Ele repostou gente. a foto e olha o que ele disse. Vamos ver se dá pra ver aqui. Aqui, vamos ver se tem a legendinha. Obrigado, equipe vencedora. Foram 3 anos de sucesso. E aí as hashtags Gugu, obrigado, Record TV. Isso mesmo, ele agradeceu ainda. Né? Deve ser, né? Oficialmente ainda nada foi declarado, mas e se foi de fato uma despedida, como parece, de uma maneira muito civilizada, né? Muito só de agradecimento de ambos os lados mesmo. Muito legal. Vamos ver o que rola daí pra frente. A gente só não quer ficar sem é o que eu ia falar. A gente só não quer ficar sem o Gugu. Ficar sem ele, né? Que seja onde for, mas a gente quer o Gugu na TV com toda certeza. E parabéns à Record, que, né, trouxe o Gugu, deu espaço para ele, acreditou, ele fez bonito, um projeto de 3 meses virou de 3 anos, então tá todo mundo bem na fila, na verdade, grandes entrevistas, grandes matérias, muita polêmica, muito elogio, compensou realmente quem o contratou e compensou para ele ser contratado da emissora, né? Ninguém deve nada para ninguém. O Gugu fez aí. muito bem o entrevistador que ele queria fazer nos talk shows aí, né? Ele mandou muito bem fazendo essas entrevistas. Ele mostrou que ele pode, né? É entrevistador mesmo. Ter um talk show é uma ideia também muito interessante. E auditório que é a alma dele realmente, viu? Bom, o que você falou aí, Marmita?
Eu, aliás, além de estar rouca, eu tô surda. Eu tô só o pó, gente, juro pra vocês, viu? Primeiro bafão do Felipe, então tá bom. Oi, Felipe. Não foi. Foi um bom exemplo, não. Porque o que ela tinha feito na Luciana foi. Aquilo foi. Né? Aquilo foi. Porque ela endossou a questão do comportamento do Naldo. Pois é. Não é, quer dizer, não é o de Naldo, que por agora. sinal a gente viu uma notícia circular aí na imprensa, hoje estava lá no TV Foco também, que ele voltou a fazer os shows, recuperou aí, voltou e estava lotado o show. As lá pessoas, em Minas Gerais. Não dá para entender como é que você lota um show, depende do tamanho da capacidade aí do local, mas efetivamente pela era foto... grande, ele fez fotos, ele fez tudo. Mas uma coisa que o Thiago Rocha estava explicando ontem aqui pra gente, que ele conhece muitas pessoas que falaram pra ele assim, eu não misturo a vida pessoal com a vida do artista que eu gosto. Difícil, eu gosto do Naldo, eu gosto das músicas e eu vou continuar curtindo ele. Eu também acho difícil, porque eu sempre gostei do Naldo, sempre falei, sempre fui fã dele e eu não consigo separar desse jeito, não de agressão, mas ídolos, né? Ídolos pra gente, por uma questão de política, então eu faço, sim, ele falou bobagem, mas eu gosto tanto dele. Você tem, Marcinha? Tem. Aí eu sou muito facilmente eu mudo de opinião. Eu tento esquecer. Você tenta separar mesmo? Eu tento, de tanta paixão. Mas assim, são dois cantores que eu amo de paixão. Então, eu tento esquecer, faço mas nessa questão de... Olha, eu era fã de uma apresentadora, eu não vou citar o nome dela, mas assim, desde pequenininha eu acompanhava essa apresentadora, me espelhava, achava incrível. Quando eu conheci pessoalmente para trabalhar, para fazer uma entrevista, perdeu ali. No mesmo dia eu desisti e acabou. Acabou a admiração, ali caiu. Eu falei, não, eu vi tratar mal o meu colega, acabou ali. Nesse caso é complicado, realmente, né? Bom, vamos mudar de assunto. Teve uma entrevista que está repercutindo bastante. Eu acho esse caso extremamente controverso. Eu não consigo acreditar nessa pessoa. A gente já tinha falado isso aqui. E realmente, depois de conferir a entrevista do Mr. M pro Gugu, né, que fez uma ótima entrevista, mas o Mr. M, ele não me convence. Gente, que história é essa de câncer terminal? E sem diagnóstico, a gente estava conversando isso. Ele não apresenta exames, ele não dá nome de médicos, ele não passou por nenhum hospital, não tem registro. Como é que ele pode pedir dinheiro para as pessoas para fazer um tratamento sem comprovar a doença dele? E faz mais de um ano, quase 2, que ele está falando que é terminal. Terminal, gente, é questão de 1 mês, 2, termina. Acaba, né? Ele falou uma coisa que impressiona a gente hoje em dia, ainda por conta da perda do Marcelo Rezende, que foi que ele abandonou a quimioterapia e ele ficou 1 ano em tratamento alternativo. 1 ano, tratamento alternativo, fase terminal, ele não estaria mais aqui para contar a história. Né? É complicado, o câncer que ele tem é câncer de próstata, enfim. Ele contou toda a história dele de novo, mas documentos, comprovar a doença, ele não apresentou nenhum. Se eu já não acreditava antes, não consigo acreditar nele agora. Espero que ele fique bem, mas essa história não me convence. Não, e a própria mulher, a namorada dele, falou, olha, que esse exame aqui, esses exames, olha, aqui está uma falha, aqui tem falha. E a produção do Gugu tomou muito cuidado de chamar de suposto câncer, eventual câncer. Certo, eu achei eles também não eles também não ficaram convencidos. A produção quis a comprovação, né, Marcinha? A comprovação da documentação que realmente havia esse diagnóstico de câncer aí para o Mr. M. Inclusive, no meio da matéria falaram em câncer de próstata, mas assim, não chegaram a uma conclusão do que é. E ele falar que ele consultou os melhores médicos do mundo e que os médicos não fecharam o diagnóstico, isso não existe. Qualquer exame de sangue, quando a gente tem uma situação de câncer, dá alterado. Agora, o mais alarmante. E o câncer de próstata é muito fácil você localizar. Eu não sou médica, mas ele é fácil. Mas quantas matérias a gente já teve a respeito, doutor, para explicar, a gente é bem orientada. A gente sabe. O doutor entrou na matéria, inclusive, para explicar essa história do câncer, para deixar bem claro o que estava acontecendo. O mais alarmante, Sônia Abrão, para mim, é o que você falou. Quando ele fala que ele faz um tratamento alternativo, que ele passa 1 ano, que ele abandona todos os remédios do tratamento tradicional, e aí depois ainda não tem a comprovação que é um câncer, ele brinca com a saúde de milhares de pessoas. Que o médico disse para ele, olha que absurdo, que os médicos disseram que só quando abrisse, isso a gente é que ia saber, não, o câncer de próstata deve. Nossa, gente, dá para saber.